Olá a todos, amigos do Futebol na Veia. Eu sou a Karine Gomes. Sejam todos muito bem-vindos para mais um debate na Veia. O nosso bate-papo de hoje, né? Nós iremos falar um pouco sobre dois duelos em especial do Campeonato Brasileiro. Estes entre Santos e Atlético Mineiro e Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né? Antes de começar, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou apresentar os meus colegas comentaristas para vocês. Vou dar a oportunidade para eles saudarem vocês. Então, vamos lá. Boa noite, Leonardo Lopes. Boa noite, Karine. Saudações a todos que participam do debate e que estão nos assistindo. Boa noite, Henrique Martins. Boa noite a todos os companheiros aí que estão na roda para debater esse pós-rodada e a todos que nos estão assistindo. E boa noite, Luiz Felipe. Boa noite a todos os companheiros que estão nos vendo nesse mais um debate na veia. É isso. Então vamos lá, né? Vamos começar primeiro falando sobre o duelo entre Santos e Atlético, né? Que aconteceu na Vila Belmiro. O duelo terminou em 2-1 para o Santos. Antes de começar a falar sobre o jogo, né? Eu vou pedir uma análise para os meus colegas, mas antes eu vou dar um belo retrospecto sobre o Santos, né? O Santos que começou bem o campeonato, mas acabou tendo alguns tropeços no meio do caminho, né? Começou o campeonato ali empatando com o Bragantino, depois conseguiu 3 vitórias consecutivas em cima do Inter, do Atlético Paranaense e do Sport. Aí parecia, né, que o clube iria engrenar, mas quando ele, enfim, enfrentou o Palmeiras, né, o primeiro clássico do ano, diante do Verdão, acabou tropeçando e parece que meio que a equipe desanimou, porque depois perdeu para o Flamengo e também perdeu para o Vasco, mas na última partida a equipe venceu o Ceará, então parece que aí o clube está voltando novamente a engrenar no campeonato. Agora é o 6º colocado e tem 14 pontos. E o Atlético Mineiro, em relação ao Atlético Mineiro, curiosamente, né, igual o Ceará, o Santos, no caso, quando venceu o Ceará, quebrou um retrospecto do Ceará, porque o Ceará vinha de 4 vitórias consecutivas e, curiosamente, o Atlético Mineiro também vinha de 4 vitórias consecutivas e caiu diante do Santos, né? Acabou perdendo. Apesar do resultado, o Galo ainda continua ali nas primeiras posições da tabela, brigando pelo G4, né, ali no topo, é o 4º colocado com 15 pontos. Vamos primeiro procurar analisar, né, o jogo. Eu vou perguntar primeiro para o Léo sobre Léo, o que você achou do jogo? Conta pra gente. Então, Karine, fazendo uma pequena correção, o jogo terminou 3-1, né? O Marinho fez um gol bem no finalzinho, no jogo de pênalti. Acho que tirando o derby, que será amanhã, né? E o Fla-Flu, acho que era o jogo mais esperado da rodada, né? É o ex-clube do Sampaoli, o Sampaoli tá com um bom time essa temporada, todos esperam que o Galo brigue pelo título e como tá brigando atualmente, e era um jogo muito esperado, bem como você disse. O jogo começou muito bem com o Atlético Mineiro tomando as primeiras atitudes, né? Tendo as primeiras oportunidades. O Marrone, logo no início do jogo, já saiu na cara do gol e acabou não fazendo gol. E aos 13 minutos, o João Paulo, o goleiro do Santos, que é um bom goleiro, né? Acho que uma virtude aí do Santos aí para essa temporada, revelar um bom goleiro que é o João Paulo, já que sofreu aí com a lesão do Vladimir. E aos 15 minutos nós tivemos a expulsão. A expulsão acho que prejudicou um pouco o jogo, né? Porque o Atlético Mineiro, mesmo com a menos, partiu para cima durante o jogo inteiro, mas perdeu um jogador. Então isso limitou um pouco o estilo de jogo da equipe. E assim o Santos abriu o placar, depois o Atlético conseguiu empatar, mas o Santos virou com o Marinho e acabou fazendo o terceiro. Foi um jogo muito bom, primeiro tempo muito bom, 3 gols no primeiro tempo, mas o segundo tempo que eu achava, assim, particularmente que o Santos ia partir para cima, buscar um resultado mais largo, o Sampaoli também buscar se defender mais, não tanto ir para cima. Foi um jogo muito morno, foi um jogo muito fraco. No segundo tempo, as duas equipes não criaram nenhuma oportunidade clara de gol. Isso me decepcionou muito, eu acho que a todos que estavam assistindo essa partida, porque uma partida tão boa que foi o primeiro tempo, não aconteceu quase nada no segundo, a não ser aí o pênalti marcado no último minuto para o Santos e o gol do Marinho. E o VAR teve o seu protagonismo nessa partida, né? Infelizmente o VAR no Brasil é isso que a gente pode ver.
demora para decidir um lance. Durante a partida teve alguns lances que davam para ser decididos ali no momento do jogo, que o árbitro poderia ter um pouco mais de personalidade ali e marcar e deixar o jogo seguir, mas infelizmente ainda sofremos com isso e é lamentável que isso aconteça ainda no Brasil, mas foi um bom jogo e eu gostei muito dessa partida. Obrigada, Léo. Tá aí essa é a opinião do Léo sobre o duelo, né? O VAR, né, que tem sido um protagonista nas últimas partidas do Santos. O Cuca tá praticamente bravo com isso. Falando agora sobre, continuando sobre o duelo, né? Henrique, fala pra gente o que você achou da partida e tenta mapear pra gente no caso, os lances mais empolgantes que você achou. Só boa noite a todos. Só uma questão também do VAR, né? O Santos, se eu não me engano, o Santos deu uma recorrida para fazer análise dos jogos anteriores referente aos jogos na questão do VAR, né? E mais uma vez ele foi o protagonista deste jogo, né? No primeiro tempo, assim, eu sigo mais ou menos a linha do Luiz que ele falou. Referente ao primeiro tempo, sim, foi um jogo dinâmico, né? Lá e cá, o Santos respondeu. O Atlético Mineiro, dentro, se eu não me engano, dentro dos 10 minutos, já tinha 5 finalizações, né? E o Santos atacou pouco, mas sempre o Santos, não um pouco, mas respondendo à altura, né? Onde com a expulsão que tirou o Marrone, que é um dos destaques da equipe do Galo, que vem fazendo uma boa temporada, teve que ser sacado para entrar o Vitor, né, que é ídolo da equipe do Atlético, né, e após um chute do Arthur Gomes, né, houve a falha dele, fez o gol, teve o primeiro gol do Santos. E mesmo assim, como a gente já conhece o Sampaoli, ele já é um técnico que joga para frente, ele não tem medo de tomar de 1 ou a 10 gols, ele continua indo para cima buscando o jogo. O destaque, assim, foi basicamente isso, a jogada. O segundo tempo teve alguns lances, né, que teve, assim, mais assim, de susto, mas não foi assim, mas na questão mesmo, só o primeiro tempo foi o melhor de Santos e Atlético Mineiro. Bacana, obrigada, Luiz. Na verdade, obrigada, Henrique, perdão. Agora falando sobre o Atlético, né, no caso, o Hever, né, o Hever tá gripado e ele tem sido desfalque nas últimas partidas do Atlético. Luiz, fala pra gente, você acha que o Hever tá fazendo falta nesse elenco do Galo e também deixa o seu ponto de vista sobre o duelo? Eu concordo com o que os meus companheiros falaram, eu assino embaixo do que eles disseram. Eu acho que o jogo, começando pelo jogo, o jogo foi animado, principalmente pelo primeiro tempo, o jogo foi muito bom, principalmente no início, onde sim o Atlético começou dando as cartas da partida, começou pressionando, muito estilo que o Sampaoli, que treinou o Santos, tem uma história pelo Santos, então os jogadores que jogavam pelo Santos, que estavam desde o ano passado, já sabiam o que esperar do treinador. E o Cuca tentou armar um esquema que conseguisse conter esse estilo, que o Cuca, que tem um histórico, conquistou a Taça Libertadores da América com o Atlético Mineiro. Foi um confronto interessante de treinadores. Tentou armar de um jeito de contra-atacar. Mas a expulsão do Rafael foi determinante para a partida. Até então, o Atlético dominava, o Santos estava só jogando por contra-ataque, mais ou menos como jogou contra o Ceará, só que fora de casa. Até que num passe errado na defesa do Atlético, o Rafael se precipitou, acabou falhando, e ele foi expulso, justamente, e a partir daí o Atlético teve que jogar com um a menos. E aí o Santos começou a dominar, fez 2 gols, o Atlético conseguiu fazer o seu gol ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Santos tentou administrar a partida, e já complementando com a segunda, eu acho que o Hever não faz tanta falta, faz falta porque é um bom zagueiro, um zagueiro de nome, é um zagueiro que tem experiência, já teve melhores momentos, mas ainda assim pode comandar, já que o time do Atlético, você vê que é um time bem jovem, mas nesse jogo em si, ele não acabou fazendo tanta falta. A principal falta, eu acho que foi
não é exatamente como falta, mas a expulsão do Rafael, porque o Vitor ele entrou e logo nos primeiros lances que ele tinha para poder ganhar confiança na partida, ele sofreu o que a gente pode dizer de frango no chute do Arthur Gomes, porque ele cortou para o lado, fez a pedalada, cortou para o lado e chutou e era defensável. E aí o Vitor ele não acabou defendendo. E quando o Santos conseguiu abrir o placar, o Atlético não teve outra opção, com um a menos partir para cima, conseguiu até empatar, mas aí o Santos fez o gol e, de novo, o VAR atuando no jogo do Santos, né? O Santos vem numa recorrente, como o Henrique colocou, no VAR. O VAR no Brasil está realmente bem, vamos colocar, está bem fraco. Está demorando muito, 5, 3, 7 minutos para poder definir um lance de impedimento. A gente entende a dificuldade do VAR no Brasil, o pessoal faz críticas com relação ao equipamento, mas não é para demorar tanto também. Não é só no jogo do Santos, mas como a gente está comentando essa partida, eu achei que o pênalti no Marinho não foi, porque acabou gerando o terceiro gol, mas o árbitro foi lá ver, decidiu, aí acabou terminando 3-1 com o terceiro gol dos Santos aos 50 minutos do segundo tempo. Mas respondendo a sua pergunta se o Hever faz falta, pelo menos para esse jogo ele não faz, mas eu acho que para determinado do campeonato, se ele não se recuperar logo, eu acho que sim, porque é um zagueiro que tem experiência, é um bom zagueiro ainda no Brasil, e por mais que o São Paulo goste de jogadores leves, ainda é importante ter um jogador como o Hever no elenco. Bacana, obrigada. E essa foi a análise dos nossos comentaristas sobre o duelo entre Santos e Atlético Mineiro, terminado em 3-1 para o Santos. Agora vamos para o nosso segundo duelo, que foi entre Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, né? Só um momento que eu vou arrumar minha câmera. Será que eu estou aparecendo agora? Ótimo. Então, vamos lá, né? Falando sobre o Flamengo, né? O Flamengo, que é o segundo colocado e está empatado com o Inter, que é o líder, né? Na verdade, o Flamengo está empatado com o Inter e com o São Paulo, né? Os três estão ali empatados, primeiro, segundo e terceiro colocado, todos com 17 pontos, bem equilibrado, todos sendo separados pelo critério de desempate. O Flamengo venceu o Santos nas últimas partidas, venceu o Bahia e venceu o Fortaleza, e agora, né, com sua quarta vitória consecutiva, venceu o Fluminense. Enquanto que falando do Flu, né, enquanto o Flu tá ali coadjuvando no meio da tabela, não sabe se vai brigar pelas partes de baixo ou pelas partes de cima, tá ali, não mostrou o que veio ainda no campeonato. E falando em relação a isso, né, focando no Fluminense e também buscando um pouco da análise do jogo, fala pra gente, Léo, esse é o momento, você acha que já é o momento dos clubes mostrarem ao que vieram, no caso, no campeonato? O que você espera do Fluminense para a temporada? E já deixa a sua análise sobre o duelo. Bom, o jogo foi bom, foi um jogo bem jogado. Acho que o Flamengo tomou conta da maior parte do jogo, né? Teve as melhores oportunidades. No primeiro tempo só deu Flamengo e acabou chegando aos 2 gols. Somente no segundo tempo que o Fluminense começou a atacar mais. Vendo as estatísticas, o Fluminense teve até mais finalizações, mas não foi tão efetivo como o Flamengo, né? O Flamengo até poderia ter marcado o terceiro gol com o Everton Ribeiro, mas acabou sendo anulado. Uma ótima partida do Flamengo e uma ótima partida também do Thiago Maia, que acho que assumiu a titularidade da equipe, né? O técnico do Flamengo não costuma dizer que tem um time titular, mas ó, ele tá, a partir do jogo do Santos, ele tá em todas as partidas agora, é um jogador, acho que fundamental ali no meio campo e tomou o lugar do Arão. O Arão é um bom jogador, mas eu acho que ele é muito irregular, na minha opinião. Enfim, você perguntou do desempenho dos clubes, eu acho que desde a primeira rodada os clubes têm que mostrar para o que veio no campeonato. Você tem o Flamengo, que é um clube de alto investimento e que na temporada passada fez um campeonato incrível. Você tem o Atlético Mineiro, que fez um alto investimento também, o Palmeiras. Então, essas equipes que têm jogadores de qualidade, que têm treinadores de qualidade também, que são campeões por onde passam, tem que mostrar para o que vem desde a primeira partida. Claro que conforme o campeonato vai passando, você tem
um entrosamento maior, você tem um desempenho bem melhor conforme as rodadas vão passando. Mas essas equipes têm que mostrar sempre para o que vem. O Internacional aí é líder, por enquanto, do campeonato, né? Se eu não me engano, os 3 ou 4 primeiros estão empatados em pontuações. Mas essas equipes, o campeonato vai ser bem disputado. E é um campeonato apático por causa da pandemia, né? Então, eu acho que vai ser um estilo de jogo bem equilibrado nessa temporada. Falando um pouco do Fluminense, como você perguntou, eu acho que o Fluminense tem um time razoável até, né? O Nenê ali toma conta do meio-campo. Hoje acabou jogando como um falso 9, não teve um bom desempenho. Mas vai brigar ali no meio da tabela, tem um time razoável. Seria bom ali reforçar algumas áreas ali do elenco, mas acho que vai ser meio de temporada e o Odair vem fazendo o que ele pode, porque pelo time que ele tem, ele conseguiu até resultados importantes nesse Campeonato Brasileiro. Então vamos esperar aí. Eu acho que para rebaixamento esse time não se encaixa não, mas meio de tabela sim. Obrigada, Léo. Tá aí essa opinião do Léo. Henrique, fala pra gente a sua análise do jogo. O que você achou do duelo? Quais os lances que você achou mais interessantes? Fala pra gente. Assim, o Flamengo, ele foi mais consistente, né? Dominou toda a partida, atacou, teve muita movimentação com os homens de frente, né? Usou muito a subida dos seus laterais e anulou os pontas do Fluminense, né? Com isso, os rubros-negros nem sofreram tanto no primeiro tempo. Dominou, marcaram os 2 gols, né? Gabriel Barbosa e o Felipe Luiz. Referente também fico com o meu companheiro sobre o destaque do primeiro tempo, que foi o Thiago Maia, que ele vem sendo assim consistente ali no meio, dando a dinâmica do jogo, sendo consistente pro time do Flamengo. Creio que o Arão hoje, né, que era titular com o Jorge Jesus, hoje ele já vai ter que lutar para ter a vaga dele, mesmo que o Domecq não tem essa questão de ser jogador titular, ele faz a movimentação. O Thiago Maia, eu vejo o Thiago Maia e o Everton Ribeiro dentro do Flamengo hoje sendo peças assim intocáveis, que ele não vai mexer no esquema tático, né? Já pelo lado do Fluminense, né, teve no primeiro tempo a única chance foi com o Wellington Silva, né, para chance assim no primeiro tempo de gol, que nem falou também, o Nenê jogou aquele de falso 9, tentando movimentação. No segundo tempo, o Odair colocou o Fred para tentar trazer o Nenê para o meio para fazer as jogadas, arriscou tudo, mas só que no último, praticamente no final da partida, conseguiu o gol, né, com o Digão, mas praticamente não adiantou em nada e saiu derrotado da partida nesse clássico contra o Flamengo. Obrigada, Henrique. Falando sobre o Flamengo, né? O Flamengo do ano passado, que teve uma temporada avassaladora. Nessa temporada, o clube também faz podemos dizer, tem uma temporada bacana, mas, particularmente, na minha opinião, ainda não é aquele Flamengo de 2019. Felipe, Luiz, fala pra gente, você acha que o Flamengo vai conseguir chegar aos marcos do ano passado? E também deixa um pouco da sua análise sobre o duelo. Chegar nas marcas do ano passado é difícil. O Flamengo, ano passado, teve um ano esplendoroso, muito, muito acima da média, ganhou tudo que pôde. É uma temporada para ficar marcada na história de qualquer clube brasileiro, não só do Flamengo. Mas quando você trata de Fla-Flu, normalmente é um campeonato à parte. Por mais que a gente esteja no ano atípico, o Fla-Flu é um jogo diferente, é um jogo onde tem toda uma atmosfera. Pena só que a gente não tem torcida. A gente compreende, mas seria muito legal se tivesse torcida para esse jogo. Mas o jogo em si, a gente via que o Flamengo ele tem um elenco mais forte. Tem o Thiago Maia, que vem jogando muito bem, mas tem Everton Ribeiro, tem Gabigol, tem Arrascaeta, tem Bruno Henrique. Tem o Felipe Luiz, que fez gol. Aliás, um belo gol do Felipe Luiz. Foi muito bonito o chute que ele acertou, né, de dentro da área. Mas fazendo uma pequena referência ao jogo que a gente comentou passado, que é o do jogo do Santos, Atlético Mineiro, o Santos teve muitos desfalques e ainda assim conseguiu vencer a partida. Se a gente fizesse uma analogia, se o Flamengo tivesse desfalques,
ele ainda assim conseguiria vencer o jogo por causa que tem um elenco muito qualificado. É um elenco milionário, é o melhor elenco do Brasil hoje, e não é surpresa essa recuperação do time. Eu acredito sim no trabalho do Domenech Torrent, eu acho que ele vai conseguir fazer um grande trabalho. Não é à toa que foi assistente do Guardiola e foi contratado justamente por isso. Mas o Flamengo, desculpa, o Fluminense também sofre também um pouco da venda do Evanilson também. O Evanilson já foi vendido para o Porto, por mais que ele, eu não sei exatamente se ele já foi ou não, perdoe-me essa falta de informação, mas mesmo se ele jogasse, o jogador acaba ficando com a cabeça no clube novo. Então, o Fluminense tem um bom elenco, como os meus companheiros colocaram. Tem o Nenê, tem o Fred, por mais que tenha mais experiência, tem o Odair Helman, que faz um trabalho digno, mas o Fluminense não. Se a gente fosse apostar, fosse fazer um prognóstico da partida, eu colocaria o Flamengo sim como campeão, e não foi surpresa. Mas os dois jogos, o primeiro tempo foi melhor que o segundo, sim. Bacana, muito obrigada, Luiz. Bom, e é isso, galera. Esse foi o nosso debate na veia. Gostaria de agradecer ao Léo, ao Henrique e ao Luiz pela participação. É isso, galera. Eu sou a Karine Gomes e até a próxima.